Questão ESA 2020-2021. Na descrição do vídeo nós temos um link contendo o PDF com todas as 6 questões de história dessa prova. Baixa o PDF, confere o gabarito, responde as questões, confere o gabarito. O professor já está cansado. Enfim, e se você errou, teve dúvidas, você analisa comigo. Não esquece também de deixar o gostei e compartilhar com os amigos para dar aquela moral. Vai ficar assim mesmo com o erro da apresentação. Turma, questãozinha muito boa de União Ibérica, agora, sim, nível pesado, né? Eu achei um pouco complexo, mas tudo bem. Aparentemente, você conseguir identificar as outras questões mais facilzinho o erro, você fica mais confiante de marcar a alternativa que é correta. Entre 1580 e 1640, o rei da Espanha passou a ser também o rei de Portugal, dando origem ao período denominado União Ibérica. Em relação à ocorrência dessas condições, podemos afirmar que, então ele quer algumas características do período da União Ibérica, período esse em que o rei de Portugal ele era, na época, o rei da Espanha por uma questão de sucessão. Vamos lá. A união entre Portugal e Espanha proporcionou grandes avanços para a economia lusitana. Falso. Já está de cara aqui falso. Por quê, Diego? Com o fim do processo, a gente tem a invasão holandesa no metade do processo. Invasão holandesa. Normalmente, quem faz uma prova feito ESA SPSEX tem aula disso assim detalhado, né? Primeira fase, invasão à Bahia. Segunda fase, a tomada da Arraial Velho Bom Jesus em Pernambuco, aquela coisa toda. Quem está estudando por uma questão feita Enem, sabe basicamente que depois da invasão holandesa nós temos uma crise do ciclo do açúcar nordestino. Exatamente porque os holandeses eram nossos principais compradores e ao serem expulsos daqui, porque brigou com o rei da Espanha, tem todo um processo que a gente não vai entrar em detalhe, isso agrava a crise. Então, não houve avanço, houve retrocesso. B. A administração filipina é o nome dado ao período porque foram 3 reis chamados Filipe. Tomando aí como referência a Espanha, Filipe II da Espanha, Filipe III da Espanha, Filipe IV. Em Portugal, eles não vão ser segundo, terceiro e quarto, vai ser primeiro, segundo e terceiro. Uma outra guerra. Então, a dinastia filipina promoveu melhorias para a economia açucareira no Brasil. Falso. O que a letra A está dizendo é praticamente a mesma coisa que a letra B de bola. Então, as duas alternativas falsas. Lembra que eu disse para você que se você soubesse entender que depois da União Ibérica a gente teve a invasão holandesa durante esse período, se até botar 1630, eu vou botar só a que deu certo, a invasão que deu certo. 1654. E deu alguma que deu errado? Na verdade, na prática as duas deram errado, mas a que durou mais foi a invasão a Pernambuco. Então, falso. Filipe II decretou a liberdade de culto, objetivando evitar tensões de movimentos revoltosos. Falso também. É importante lembrar que o Filipe II, ou os reis católicos espanhóis, eles vão fazer perseguições religiosas, principalmente a uma região que hoje a gente chama de Países Baixos. Então não há decretação de liberdade de culto, muito pelo contrário. Existe uma forte tendência católica e uma perseguição aos grupos não católicos. Aí nós temos a nossa questão, nosso gabarito. Apesar da influência política do rei da Espanha, Filipe II concordou em preservar costumes, línguas e aspectos da economia portuguesa em território português e em seus domínios, leia-se colônias. Leia-se Brasil. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Isso faz com que a gente lembre daquela ideia que eu falava para vocês na aula de... no finalzinho da primeira aula de absolutismo. Um povo, formando sua identidade, ele tem uma nação. Então, a nação portuguesa foi preservada. Só que aí o Estado português estava sendo administrado pelo governo espanhol. Então, o governo era um só, o rei Filipe II. E naquele momento era rei de 2 estados. A união entre esses 2 estados, de uma forma específica, era Espanha e Portugal. Qual é o erro da letra E, Diego? A administração filipina sobre o território brasileiro e as atividades coloniais garantiu segurança necessária para que Salvador se mantivesse como capital colonial, não havendo incursões estrangeiras ao Brasil. Falso, ele está mencionando exatamente a invasão holandesa.
que a Espanha não mandou nem um quilozinho, nem uma gramazinha de pólvora para ajudar os portugueses aqui a expulsar os holandeses durante a fase de 1624, invasão à Bahia. Aí depois os holandeses vão embora porque não conseguiram segurar, os portugueses mesmo expulsaram. Depois eles vêm a Pernambuco de 1630 a 1654. Já disse e repito, deixa aquele gostei para dar a moral, compartilha com os amigos. Espero que tenha sido a contento, bons estudos e até a próxima.